Você entra numa sala, senta, ainda não falou nada, mas antes da sua primeira palavra, alguém já decidiu se você parece cansada, se parece dura, se parece distante, mesmo que você não seja nada disso. Isso acontece em segundos e quase ninguém percebe. Não é porque você está envelhecendo, não é porque você precisa fazer alguma coisa, é porque o rosto comunica e às vezes ele comunica com ruído. Aí nasce o medo. Não é o medo de agulha, é o medo de exagerar, é o medo de ficar artificial, medo de se olhar no espelho e pensar, não sou eu. Esse medo é legítimo, porque estética mal feita não melhora ninguém, ela apaga a identidade. Por isso eu sou contra procedimento solto, um aqui, outro ali, sem lógica. Isso não é cuidado, é aposta. Naturalidade não é não fazer nada. Naturalidade é fazer com intenção. Eu não trabalho para te transformar, eu trabalho para organizar o que o seu rosto comunica. Menos ruído, mais clareza, mais coerência com quem você já é. E é por isso que eu não falo em procedimento, eu falo em protocolo. Existe uma forma muito superficial de falar sobre estética, como se fosse só aparência, como se fosse vaidade, como se fosse um detalhe que não interfere em nada além do espelho. Mas quem vive no mundo real sabe que não é assim. O rosto é o primeiro contato que o outro tem com você, antes da sua fala, antes do seu currículo, antes da sua história. Em segundos, ele cria uma leitura. E essa leitura influencia o quanto você parece acessível, confiável, segura ou cansada, mesmo quando isso não tem nada a ver com quem você é de verdade. Quando essa leitura está alinhada, tudo flui com menos esforço. Quando não está, a pessoa sente algo estranho, difícil de explicar. Ela sente que precisa se afirmar mais, se justificar mais, sustentar mais do que deveria. E quase sempre ela acha que o problema é interno, que é insegurança, que é coisa da cabeça dela. Mas muitas vezes não é. O que existe é um descompasso entre quem ela é por dentro e o que o rosto comunica por fora. Não por envelhecimento, não por falta de cuidado, mas por excesso de ruído. E esse ruído não nasce sozinho. Ele é consequência de uma estética sem estratégia, de procedimentos feitos de forma isolada, sem visão de conjunto, sem respeito à identidade. Nos últimos anos, a estética foi empurrada como algo rápido, imediato, quase impulsivo. Um procedimento aqui, outro ali, seguindo tendência, seguindo moda, seguindo internet. O resultado disso não é rejuvenescimento, é confusão. Confusão na leitura do rosto, confusão na expressão, confusão na mensagem que a imagem passa. Por isso, quando uma mulher diz que tem medo de mexer no rosto, isso não é fragilidade, é inteligência. O medo não é de mudar, o medo é de perder coerência, de apagar algo que ela levou anos para construir. E enquanto a estética continuar sendo tratada como soma de procedimentos, esse medo vai continuar fazendo sentido. Esse jeito de pensar não veio de livro, veio de ouvir pessoas, de atender pessoas diferentes, em idades diferentes, mas que falavam quase a mesma coisa. Elas sentavam na minha frente e diziam: eu não quero mudar o meu rosto, eu não quero ficar artificial, eu só quero parecer mais descansada. Mas quando a gente conversa um pouco mais, fica claro que o pedido não é esse. O que elas querem de verdade é que o rosto pare de contar uma história errada. São mulheres fortes, competentes, seguras, mas que começam a sentir que por fora o rosto parece mais cansado do que elas sentem, mais duro do que elas realmente são, mais distante do que elas vivem. E isso incomoda, mesmo quando elas não sabem explicar direito por quê. O problema é que a estética hoje costuma responder do jeito errado, com soluções rápidas, procedimentos soltos, indicações prontas, uma aqui, outra ali, sem pensar no todo. E o rosto não funciona assim. Ele não é um monte de partes separadas. Ele funciona como um conjunto, como uma conversa silenciosa. Quando você mexe em um ponto sem pensar no resto, a mensagem fica confusa. Não é porque o procedimento é errado, mas porque ele foi feito sem critério. Depois de ver isso muitas vezes, ficou claro para mim que estética não pode começar pela agulha. Ela precisa começar pela leitura. Antes de pensar em qualquer técnica, eu preciso entender o que esse rosto está comunicando hoje. Porque quando você organiza essa comunicação, não é só o espelho que muda. As pessoas escutam mais,
respeitam mais, respondem diferente. E isso não acontece com pressa, nem com moda, muito menos com promessa rápida. Acontece com plano, com cuidado, com acompanhamento. E é por isso que eu não falo em fazer algo pontual, eu falo em pensar o rosto ao longo do tempo. Muita gente acha que naturalidade é não fazer nada, mas isso não é verdade. Naturalidade não é abandono. Naturalidade é coerência. É quando você olha para alguém e sente que tudo faz sentido. O rosto, a fala, a postura, a presença. O problema é que hoje a estética foi ensinada do jeito errado, como se fosse uma lista de coisas para fazer. Um procedimento agora, outro daqui a 6 meses, sempre apagando incêndio. E isso não é cuidado, isso é reação. E reação quase sempre dá errado. Quando a pessoa faz estética assim, sem plano, sem visão, o rosto começa a perder unidade. Não fica feio, fica estranho, difícil de explicar, mais fácil de sentir. E é aí que nasce aquele comentário silencioso. Tem alguma coisa diferente, mas eu não sei o que. Inclusive a gente vê isso muito com artistas. E esse é o maior sinal de alerta. Porque quando o rosto chama a atenção para ele mesmo, ele deixa de ajudar a pessoa, e começa a atrapalhar. Por isso eu bato tanto nessa ideia. Procedimento isolado não é estratégia. Procedimento é ferramenta. Estratégia é saber quando usar, quanto usar e se deve realmente se usar. E é por isso que eu não penso em estética como algo imediato, eu penso como um caminho. E um protocolo é isso. É um plano pensado para o seu rosto, para a sua idade, para o seu momento de vida, para o que você quer comunicar, hoje e no futuro. Não é fazer mais, é fazer melhor. Não é mudar quem você é tirar o excesso de ruído para que as pessoas enxerguem você com mais clareza. Quando isso acontece, o rosto não rouba a cena, ele sustenta. Quando eu falo em protocolo, muita gente imagina algo complicado, cheio de regras, cheio de etapas difíceis ou com muitos procedimentos. Mas na prática é o contrário. Protocolo é parar de agir no impulso e começar a pensar no rosto como uma história que continua. Antes de qualquer decisão, eu preciso responder perguntas simples. O que esse rosto comunica hoje? O que ele não comunica, mas deveria? E o que está em excesso? O que está faltando? Porque nem tudo que incomoda precisa ser mexido e nem tudo que pode ser feito deve ser. Um bom protocolo não começa perguntando qual procedimento você quer fazer. Ele começa perguntando como você quer ser percebida. A partir disso, tudo muda. As escolhas ficam mais calmas, mais espaçadas, mais seguras. Não existe pressa, não existe moda, existe direção. Às vezes, o melhor cuidado é esperar. Às vezes é ajustar pouco. Às vezes é não fazer nada naquele momento. E isso também é tratamento. Quando a pessoa entende isso, algo muda dentro dela. Ela para de ter medo, porque deixa de apostar e começa a entender o processo. O rosto vai se organizando aos poucos, sem susto, sem exagero, sem aquela sensação de passei do ponto. E o resultado não é alguém diferente, é a mesma pessoa, só que mais clara, mais leve, mais coerente. E é isso que um protocolo bem feito entrega. No fim das contas, estética não é sobre parecer mais nova, nem sobre seguir padrão, nem sobre copiar rostos da internet. É sobre clareza, é sobre fazer com que o rosto conte a mesma história que você vive por dentro, sem exagero, sem ruído, sem medo. Quando a estética é bem pensada, ela não chama atenção para si, ela some. As pessoas não dizem, você fez alguma coisa? Elas dizem, você tá bem, você parece mais leve, mais segura, mais bonita. E isso não vem de 1000 procedimentos, vem de escolha certa, no tempo certo, com intenção. Por isso eu não acredito em solução rápida, nem em estética feita por impulso, nem em promessa imediata. Eu acredito em acompanhar, em observar, em ajustar aos poucos, porque o rosto muda com o tempo e o cuidado precisa acompanhar essa mudança. Se você sente que o seu rosto hoje comunica algo que não te representa, não significa que você precisa mudar quem você é. Talvez você só precise organizar a mensagem, menos ruído, mais coerência, mais verdade. E quando a estética respeita isso, ela deixa de ser motivo de medo e passa a ser uma ferramenta de presença.
Se esse vídeo fez sentido para você, talvez seja a hora de parar de pensar em estética como algo solto e começar a pensar como um processo. Se você é de Barreiras ou região e quer entender melhor o que o seu rosto está comunicando hoje, eu faço avaliações focadas em planejamento, não em procedimento. É uma conversa para organizar ideias, não para sair fazendo 1000 coisas. Se fizer sentido para você, o link está na descrição. Até breve!